Olá, eu sou a professora Cláudia Regina Lemes e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a educação para as relações étnico-raciais. O objetivo desta aula é conhecer um pouquinho dos documentos oficiais ligados a esta temática. Também vamos discutir na prática a aplicação dos conteúdos destes documentos. Queremos discutir também um pouquinho sobre como surgem os preconceitos. Podemos começar pensando na seguinte pergunta: uma vez que o Brasil é formado por diversas etnias, podemos dizer que somos um Brasil de pessoas preconceituosas? Para responder a esta pergunta, é importante levar em conta que as diferenças entre os povos que para cá vieram não se constituíram apenas sob o ponto de origem local, mas também a partir de hábitos, fossem eles pertinentes às culturas ou aos comportamentos destas pessoas. Sendo assim, ao longo da história do Brasil, essas diferenças, ao mesmo tempo que contribuíram para a riqueza das culturas, elas foram também revelando conflitos de cunho econômico, político, social, religioso, entre outros. Este fato criou estereótipos, preconceitos e desrespeitos com as diferenças entre as pessoas. Em 1998, a partir da publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, o tema pluralidade cultural veio reforçar a necessidade de se investir em mudanças educacionais que valorizassem todos os povos que fazem parte desse país, para a formação de mentalidades voltadas à superação de todas as formas de discriminação e de exclusão. Mas mesmo assim, frequentemente nos dias atuais, temos presenciado manifestações violentas envolvendo preconceito econômico, religioso, o racial, entre outros. Isto acontece porque a própria historiografia brasileira, durante anos, registrou o negro de forma preconceituosa, discriminado, cidadão de segunda classe. A partir da metade do século XX apenas é que alguns intelectuais passaram a se reunir para pensar na desconstrução desses conceitos equivocados. No ambiente escolar, tais debates, advindo destas reuniões, ressoaram abordando as diversas formas de preconceitos que se manifestam por meio de comportamentos e atitudes, que, por sua vez, contribuem para a propagação da discriminação racial, econômica, religiosa e cultural. Podemos pensar um pouquinho agora como surgem os preconceitos. Sabemos que os preconceitos surgem a partir de ideias que são mal compreendidas, também de debates que são tendenciosos. Surge também de descontextualizações históricas com os dias atuais. A nossa sociedade, quando se divide em grupos com visões radicais diferentes, contribui para potencializar o preconceito, ao invés de agregar os valores que diversas culturas trouxeram para o país, influenciando diretamente nos hábitos e comportamentos. A falta de respeito com o outro, levando em conta o que é superficial, em detrimento dos valores humanos, demonstra o atraso de um povo enquanto sociedade. O preconceito é um pré-julgamento, é avaliar o outro sem se comprometer com a verdade. Precisamos reconhecer e valorizar a diversidade cultural para atuar sobre um dos principais mecanismos de discriminação e exclusão, entraves à plenitude da cidadania para todos e, portanto, para a própria nação. O campo de estudo teórico da pluralidade cultural, ela tem um caráter interdisciplinar. Envolve a fundamentação ética, o entendimento dos preceitos jurídicos, o conhecimento acumulado no campo da história e da geografia, também os conceitos que são originários da antropologia, da linguística, da sociologia, da psicologia e da filosofia. Envolve também aspectos referentes aos estudos das populações, como também aqueles que foram produzidos no âmbito dos movimentos sociais.
constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: repúdio ao terrorismo e ao racismo. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A Lei 11.645 de 2008 tornou obrigatório nos ensinos fundamental e médio nas escolas brasileiras o ensino sobre a cultura africana, a história da África e a cultura indígena. A referida lei busca dar maior evidência e importância a esses segmentos sociais a partir de diferentes eixos de organização de conteúdos, conforme menciona, por exemplo, o Currículo Oficial do Estado de São Paulo, onde os diferentes componentes curriculares passaram a abordar o tema segundo a sua linha de trabalho. Os currículos dos ensinos fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela também. O Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira objetiva contribuir para a implementação da Lei 10.639 de 2003, que, por sua vez, tem o objetivo de combater o racismo, a discriminação e o preconceito. Conforme a Lei 11.645, a de 2008, os professores devem trabalhar a questão da resistência negra. Para isto, foi produzida uma série de interprogramas com duração curta, que pode ser trabalhada em uma aula com os alunos, pois mostra ao público comum que aqui mesmo no Brasil existem heróis negros. Um desses documentos aborda a vida da poetisa Carolina Maria de Jesus, mineira que veio na sua infância para São Paulo e morou em favelas na região do Canindé. Carolina recolhia papéis que eram depositados no lixo para vender e ganhar algum dinheiro para sua sobrevivência. Entre os papéis jogados no lixo, Carolina encontrava livros que recolhia para si. A partir destes livros, Carolina melhorou a sua capacidade de leitura e escrita. Tornou-se autora de livros de poemas que foram publicados. A sua poesia aborda a temática da própria vida e os sofrimentos sociais dos pobres e dos negros no Brasil. Bem, vamos chegando ao fim deste tópico. Espero que os objetivos desta aula tenham sido alcançados e que todos tenham conseguido ampliar os conhecimentos sobre a educação para as relações étnico-raciais no Brasil. Muito obrigada! Até a próxima aula!